Bom dia com Jesus. Nós vamos tomar uma escritura de 1 aos Coríntios, capítulo 10, para nós meditarmos um pouquinho, visto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Damos boas-vindas a todos, cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco pela internet, aqueles que ainda ouvirão depois. E nós estamos aqui tratando com a nossa família e procurando nos preparar para a nossa saída deste mundo. 1 Coríntios 10, nós vamos ler como se nós estivéssemos lendo-a pela primeira vez. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. É a verdade, é um fato, não tem como ignorar. Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. 2 milhões, apenas 2 alcançaram a terra prometida. Muitos chamados e poucos escolhidos. Mas se Deus se agradou de nós, Ele vai nos colocar na terra, com certeza. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ah, mundo, hein? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Grande Deus,
Mais uma oportunidade o Senhor está nos concedendo e pela qual nós somos muito gratos a Ti. E visto que o Senhor está nos dando esta oportunidade, pedimos ao Senhor falar conosco. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que Teu Espírito Santo, Pai, que é o único que pode, venha para tratar com cada um de nós presente e com aqueles também que estão distantes, ouvindo e aqueles que ainda ouvirão. Pois nós necessitamos dessa bênção do Senhor. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Muito bem, assentai-vos. Estão cansados? Não. Com certeza que não. Todos dormiram bem, a noite foi agradável, né? Um ventinho fresco, e deu para usar uma cobertinha, e foi muito bom, viu? Noite passada eu sofri muito com cãibras, e essa noite, graças a Deus, só levantei uma vez por causa dela. Mas dormi muito bem. Pois bem, amados, nós sabemos que estamos seguindo uma mesma jornada semelhante à que eles tiveram, deixando o Egito e rumo à terra prometida, que é a Canaã terrestre. Deus estava tirando-os do Egito e levando-os para Canaã, para a terra prometida. E Deus está tirando a sua noiva do mundo, das igrejas, dos credos, preparando-os para estarmos na glória muito em breve com o Senhor. E estamos a caminho nesta manhã. Vocês creem? Estamos a caminho nesta manhã. Estamos na jornada. Muito bem. Nós deixa eu deixar isso aqui de lado. Estamos meditando na mensagem Israel e a Igreja, na terceira parte. Eu confesso a vocês que tive vontade de parar aqui, tomar uma outra mensagem que nos fala do nosso lar futuro, não é? Nos fala dos céus, aonde viveremos a eternidade. Mas isso não sou eu. Isso é Deus tratando conosco através de seu profeta. Então, se é Deus falando, fala, Senhor, que teus filhos ouvem. Amém. E como dizia nosso Elias, não importa o quanto esta palavra me fira, ela não me matará, ela me dará vida eterna. Então, voltando aqui no parágrafo 101, o profeta disse assim: os fenômenos aconteceram. Então ele cita o versículo 38, aonde está escrito: e subiram também com eles uma mistura de gente,
e ovelhas e vacas e uma grande multidão de gado. Eles saíram do Egito levando tudo que eles possuíam, não deixaram nada para trás. Porém, houve uma mistura, né, de gentes. Sempre há 3 classes de crentes. Expressão do nosso profeta, ele diz: aonde estiver um grupo reunido, ali há 3 classes de crentes. O crente genuíno, o crente incrédulo e o crente fabricado. Crente genuíno, tipo de Pedro. Crentes incrédulos, tipo daqueles 70, que quando ouviram o discurso de São João 6, deram no pé. Ficou 12, né? Os 12 ficou ali. E entre os 12 estava o Judas Iscariotes, que era o crente fabricado, que é o mais teimoso. Ele quase chegou no Pentecostes. Então, o irmão Branham diz assim, que onde há um grupo de pessoas reunidas, ali há 3 classes de crente. Isso aconteceu até mesmo no grupo de Jesus. Então, cabe cada um de nós verificarmos a qual destas classes estamos pertencendo. Que tipo de crente sou eu? Então ele diz: e subiram também eles, ou com eles, uma mistura de gente, ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. Irmãos, uma multidão mista. Os fenômenos aconteceram. Um grande reavivamento estava acontecendo. E as pessoas estavam sendo salvas, saindo, e um grupo foi junto, personificando isso. Eles foram agindo como se fossem crentes. Claro, eles calçaram suas sandálias e tudo, e se prepararam tal como os demais. Agora, você deve ler isso na entrelinhas. Estava meditando nisso aqui, lembrando do pastor Francisco, pregando para nós lá em Vila Alta, na nossa igrejinha, tipo dessa aqui. E aí ele dizia assim: olha, talvez vocês não precisam ouvir isso que vocês estão ouvindo, mas eu estou fazendo uma gravação, gravando uma fita, e isso vai para o campo inteiro. Então eu faço disso aqui, vocês são um chicote para bater nos outros. Meu Deus, isso foi acho que no ano de 1977, por aí, mas ficou gravado, né? Mas cada um tome para si a sua porção. Então, amados, veja bem, se prepararam como os demais. Calçaram suas sandálias e tudo, e se prepararam. Mas essa mesma multidão mista, que tomou a comunhão e saiu em marcha, foi a mesma que começou a murmurar e fez com que os filhos de coração, os filhos de Israel, os seus corações voltassem para o Egito novamente. Aí eu me coloco naquela multidão de pessoas, 2 milhões de pessoas no deserto, embora depois de terem visto as bênçãos que eles viram, e principalmente atravessaram o Mar Vermelho em terra enxuta, mas começaram a pensar: e aqui nesse deserto, esse lugar árido, lugar sem vida, o que nós vamos arrumar aqui? Então aqueles personificadores, imitadores, começaram a murmurar e aquilo contagiou. O profeta diz: os filhos de coração
contagiou todo Israel. E começaram a murmurar, lembrando que lá, na verdade, eles trabalhavam bastante, mas tinham alimento, não é? Paneladas de carne, etc, etc, ainda que não era tão bom, mas agora era bom, né? Lá no deserto não tinha nada, lembrando de lá era bom. Meu Deus. Então o profeta disse assim: fez com que o coração de Israel, seus corações voltassem para o Egito novamente. E isso que é hoje à noite, irmão. Tenha um reavivamento e obterá uma multidão mista. Tenho certeza absoluta disso, em outras palavras, do que estou falando. Tem como, né? Tem como evitar. Alguns deles tentarão entrar e personificar. Então ele disse assim, principalmente quando você fala de predestinação. Mas Jesus disse no parágrafo 103, o reino de Deus é como um homem que foi ao mar com uma rede na mão. Ele foi pescar, lançou a rede, puxou-a. O profeta dizia, essa rede era o Evangelho. E ali tinha naquela rede tartarugas, insetos, aquáticos, serpentes, sapos verdes, cobras e tudo mais. Mas tinha alguns peixes lá dentro também. Amém. E a primeira coisa que você percebe, quando o reavivamento acaba e a rede do Evangelho é puxada, a velha tartaruga diz, eu sabia que não havia nada nisso. Aí eu posso ver as reuniões do irmão Brana, principalmente as reuniões de cura divina, não é? Um monão de gente que ia, mas chegava lá, muitos não recebiam nada. Aí saiu murmurando, eu já sabia que não tinha nada meu aqui, né? E etc, etc. O profeta disse, se você vem aqui para ver falha, o diabo vai apontar isso para você, ele vai te mostrar falha. Mas se você vem aqui para ouvir de Deus e ser abençoado, você vai ouvir e ser abençoado. Amém. Então, a velha tartaruga diz, eu sabia que não havia nada nisso. O velho inseto aquático diz, eu creio nisso também. Sabia que não havia nada. E de volta, como porco, direto para o seu chafurdar. E a serpente diz, eu não cria nisso mesmo, nunca criei. O que está fazendo lá então? Mas há alguns peixes lá também. O profeta diz, aleluia, aleluia. É hora de os ministros lançarem a rede do Evangelho e puxá-la. Deus sabe o que é peixe. Ela era uma tartaruga no princípio. Para começar, sempre foi uma tartaruga, não é? Porém, ele era um peixe também no princípio. Sempre foi um eleito, um predestinado para ir para casa. Amém. Deus sabe qual é qual, eu não sei. O meu negócio é lançar a rede na correnteza, puxá-los para cima e dizer, aqui estão, Senhor. Aleluia, amém. Claro, essa é a rede do Evangelho. Bom, nós paramos aqui no último culto e eu disse para vocês que ainda tinha mais uns 6 parágrafos para atingir, não é? É o que eu gostaria de atingir naquele domingo, porém não dei conta, mas agora nós vamos entrar neles. Vai ser muito bom, com certeza. Agora você sabe, disse ele, você sabe o dia de hoje, reticência. Eu fui aqui há
pouco tempo a um lugar, eles disseram: vamos ter comunhão. E eles pegaram um pedaço velho de pão e cortaram assim em pedaços e o passaram entre um grupo de pessoas ali, e todos na igreja tomando a comunhão. Irmão, isso não está certo. Seu coração tem que estar certo com Deus antes de tomar a comunhão. Então, nós lembramos, o profeta mostrando para nós, que aqueles judeus, fazendo tudo aquilo que Deus havia lhes ordenado, porém agora, eles estavam fazendo aquilo por um costume. Virou um costume religioso, simplesmente uma tradição religiosa. Como que por um dever, uma obrigação, né? Tenho que ir à escola, porque senão a professora faz a chamada e eu não estou lá para responder quando ela chamar o meu nome. Então é um dever, tem que ir lá. E eu não, né? Mas muitos iam lá, atendiam a chamada e depois cascava fora. Só para não deixar falta, para o boletim não vir muito feio, né? Mas eu não fiz isso, não. Creio que não. Jesus amado. Quem é que ficava no caminho da escola, tirando os calanguinhos verdes do buraco, futucando aqueles buracos com a pedra, com a varinha, né? E os bichinhos tinham que sair, estava com frio, mas tinha que sair do buraco e a gente... Ô, tempo bom, hein? Jesus amado. Então, e começaram a fazer aquilo só por tradição. Iam, levavam o cordeiro de sacrifício e voltavam do mesmo tamanho que foram. Não havia mais sinceridade naquilo. Então o profeta Isaías, enviado por Deus, ele profetizou dizendo que as mesas estavam cheias de vômitos. 107. Isaías profetizou sobre isso no capítulo 28. E o versículo 8, se você quiser procurar. Ele disse: as mesas estão cheias de vômito, toda imundície e sujeira por todos os lados. Então, Deus repreendeu, se lendo Isaías capítulo 1, como nós já lemos aqui, a partir do versículo 10. Então, Deus repreendendo aquele povo, dizendo: quem vos induziu para vir pisar nos meus átrios? Não tragais ofertas debalde. Vossos sábados, vossas luas novas e tudo mais, isso aí já são maus cheiros na minha narina. Ele estava enjoado daquilo, porque não havia sinceridade, não havia uma festa. Se a família do fulano vai, a outra família do ciclano vai, nós vamos também, opa, né? Batendo um papo pelo caminho, falando de coisas que não edificam. Bem, então, as mesas estão cheias de vômito, toda a imundícia e sujeira por todos os lados. E ele disse: a quem, pois, se ensinará a ciência? E a quem se dará a entender? Aos desmamados e ao arrancado dos seios? Nossos pequenos bebês aqui atrás brincando, quando deveríamos estar ensinando aos outros os poderes de Deus, ainda estamos nos preocupando se é certo fazer isso ou aquilo. Mesas cheias de vômito. Deus tenha misericórdia. Tudo o que aconteceu, veja bem, aquilo era uma sombra, aquilo era uma figura. E a Bíblia diz que estão escritos para o nosso bem, para o bem daqueles para os quais são chegados os fins dos séculos. Então, aquele que cuida estar em pé, não caia, fique firme. Amém.
Eles estavam com suas armaduras, os seus cintos afivelados, e eles marcharam para fora, saindo do Egito, não é? Naquela noite de Páscoa, ou naquela manhã. Eles marcharam para fora. Eles vieram direto para o Mar Vermelho. E sabe de uma coisa? Faraó ficou feliz em deixá-los ir. Tomara que esse povo desapareça da minha frente, porque estão me perturbando demais. É pragas de todos os tipos, né? Quando vem uma que eu penso que é pior, vem outra pior ainda. Quem sabe começou com as pulgas, né? As pulguinhas mordendo na costela. Aí depois veio as rãs e etc, etc. Vai embora. Então, o profeta está dizendo, Faraó ficou feliz em deixá-los ir. E quando eles chegaram ao Mar Vermelho, veja, eles viram seu exército vindo, perseguindo-os. Faraó se arrependeu. Na verdade, esse povo me perturbava, mas quem vai amassar os barros agora e fazer tijolos? Para nós aumentar a nossa cidade. Será que os egípcios aprenderam a trabalhar com tijolos? Ah, não. Vou mandar o exército atrás desse povo. Então, eles viram o exército vindo perseguindo-os. E lá estavam eles acampados bem ali. As montanhas e desertos deste lado. E o exército de Faraó vindo para cá, vindo ao encontro deles, ao encalço deles. E o Mar Vermelho diante deles. Oh, irmãos, pensemos um pouquinho nisso. Não é pouca coisa, não. Estaria tão bem isso aqui se fosse uma história, né? Para um grande contador de história. Mas isso é fato. Isso é a realidade. Mas a verdade é que Deus é Deus. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. O que nós precisamos é confiar nele. Não precisamos temer nada. Se estamos com ele, olha, o Mar Vermelho na frente, rochas de ambos os lados, eles não tinham para onde ir, estavam encurralados. E agora? O profeta diz, mas o caminho de Deus era através do Mar Vermelho. Aleluia! E enquanto eu souber que estou sendo guiado pelo caminho dele, não importa se o Mar Vermelho está ali na frente, não importa os problemas, as dificuldades, venha o que vier, abrir o Mar Vermelho é problema de Deus. E ele pode todas as coisas. Então veja, eu faço das palavras do profeta as minhas palavras, enquanto eu souber que estou sendo guiado pelo caminho dele, guiado pelo Espírito dele, guiado pela palavra dele. É tudo que me importa. Amém. Mas o caminho de Deus era através do Mar Vermelho. Enquanto eu souber que estou sendo guiado pelo caminho dele, é tudo que me importa. Apenas continue andando. Amém. Não desanime. Levante a cabeça. Disse Moisés, tome essa vara. Ande em direção àquela água. Ande em direção ao mar. Irmão Brano diz amém. O que vai acontecer, Senhor?
Isso não é da sua conta. Continue andando. Amém. Meu Deus, ajude, Senhor, a nossa fé. Não é da sua conta, apenas continue andando. Pregue o Evangelho. Tom Meridi e o resto de vocês, o que vai acontecer? Não é da sua conta, apenas preguem. Deem louvores a Deus. E aqui vão eles, movendo-se para lá. E um dos escritores disse que Deus estava naquela coluna de fogo e ele olhou para baixo com olhos de ira e disse: quando ele fez, o mar vermelho ficou assustado e começou a recuar. E Israel passou em terra seca, nem mesmo sujaram os pés. Você crê nisto? Amém. Aleluia. Meu Deus. Às vezes eu fico pensando assim, do jeito que eu sou medroso, ver aqueles murão de água de ambos os lados. Quem sabe o caminho era bem estreito, né? Mas Deus dá graça para isso. Aleluia. A obra é dele, a obra pertence a ele. O que importa é estar no caminho dele. Nem mesmo os seus pés sujaram. E esses soldados dos egípcios, não é? Exército de Faraó, foram e disseram: somos todos humanos o quanto eles, e adoramos o mesmo que eles. Então podemos fazer isso também. Leia na entrelinhas. Somos humanos como eles, somos crentes como eles são. Adoramos da mesma maneira que eles adoram. Então, se esse povinho for salvo, nós seremos também. Foi o que aconteceu nos dias do dilúvio. Se é verdade o que esse velho Noé está pregando, quando começar a chover, nós vamos correr e entrar na arca com ele. Mas quando a chuva caiu, já fazia 7 dias que Noé estava dentro da arca. E o arrebatamento será um súbito, um abrir e fechar de olhos. E eles vão continuar aí fazendo culto, falando em línguas estranhas, profetizando, curando os enfermos, fazendo chamada de altar. E de repente, mas espera um pouco, e aquele povinho? Dali da Avenida Guilherme de Paula, que congregava ali. Cadê aquele povo? Que Deus tenha misericórdia deles, que Deus tenha misericórdia de nós. Então os soldados foram e disseram: somos tão humanos o quanto eles, e adoramos o mesmo que eles, então faremos isso. E quando eles começaram, eles descobriram que não conseguiriam. Eu separei isso aqui para nós ler. Meu Deus. Êxodo 14, a partir do verso 23. Vamos ler um pouquinho aqui. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, e todos os cavalos de Faraó, e seus carros, e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre seus carros
e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios afogaram ao seu encontro. Melhor dizendo, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seus servos. Mas dali a pouco, esqueceram de tudo isso e começaram a murmurar. Meu Deus! Irmão Brana, somos tão humanos quanto eles, adoramos o mesmo Deus que eles, então faremos isso também. E quando eles começaram, descobriram que não conseguiam, ou não conseguiriam, já estavam no meio do mar. E é isso que vai acontecer um dia desses, irmão. Quando chegar o tempo da separação, aí eu imagino Jesus falando, não é? Estarão dois no campo, será tomado um e deixado o outro. Duas moedas num moinho, será tomada uma e deixada a outra. Hein? Tempo da separação. E para você, membro morno da igreja, que está tentando personificar o cristianismo, um dia desses, você vai tentar seguir aquela marcha do Espírito Santo e você descobrirá que suas rodas vão sair lá na lama, em algum lugar. Isso mesmo. Deus tenha misericórdia. Amados, esse é o tempo, não é? Eu não sei o porquê. Mas não depende de quem quer e nem de quem corre, né? Um dia desse você vai tentar seguir aquela marcha do Espírito Santo e você descobrirá que suas rodas vão sair lá na lama em algum lugar. Isso mesmo. Havia 10 virgens que foram ao encontro do Senhor. 5 delas eram sábias e 5 tolas. Coloque óleo em sua lâmpada, deixe-a brilhar. Um dia desse elas vão subir. E não sabemos qual é o dia, não sabemos qual é a hora. Porém, é uma promessa e nós cremos que um dia desse vamos subir. E aquelas que ficarem, as virgens loucas, ali houve choro e lamentação e ranger de dentes. Meu Deus. Na primeira parte da igreja em Israel, deixa eu ver aqui, 93. O profeta disse: não fique aquém disso, irmão. Não fique aquém, quer dizer, não vá além, mas também não fique aquém. Permaneça no centro. Sem o batismo do Espírito Santo, você está perdido. Essa é a única. Você não terá que se preocupar em chegar ao céu sem o batismo do Espírito Santo. Se não houver nada de sobrenatural aqui,
agora, no tempo presente, porque o seu amanhã está olhando para o seu hoje. Se não houver nada do sobrenatural aqui, as portas não se abrirão. Você poderá caminhar até lá e bater a cabeça contra elas, mas se o Espírito de Deus estiver lá, o Espírito de Deus dentro de nós abrirá as portas. Amém. Tenho que ter algo aqui para abri-la ali. Isso mesmo. Então você, que Deus nos ajude. Nós somos julgados agora pela palavra de Deus. Então, amados, tem que haver o sobrenatural. Aqueles egípcios incircuncisos, por que não conseguiram? Eles não eram circuncidados. Eles não estavam na aliança. Se eles fossem crentes circuncidados, Deus teria que reconhecê-los da mesma forma que reconheceu Israel. Glória! Irmão Branham disse, eu queria ter o dobro do meu tamanho agora. Sabe por quê? Ele estava pulando sobre o púlpito e regozijando. Ele disse, eu me sinto religioso. Eu realmente me sinto. Vejam. Agora, para que o dobro do tamanho, né? A bater lá no forro. Meu Deus. Mas isso aqui é bom demais mesmo, né? Isso é tão gostoso quanto o mel na rocha. Vamos estar preparados. Vejam, eles eram incircuncisos. Eles não estavam na aliança, embora fossem homens, embora fossem humanos, embora fossem crentes também. Eles estavam vestidos bem e melhor. Eles viviam tão bem. Eles tinham casas melhores, né? Tinham dinheiro, igrejas maiores, mais grandes, mais bem enfeitada, né? E órgãos de tubo e tudo mais, já que não temos ninguém nem para tocar o tecladinho, para dar um sonzinho ali. Mas temos Deus conosco. Temos a palavra conosco. Amém. Então, eles estavam em uma classe melhor de pessoas, pensando no lado natural. Eles iam à igreja da mesma forma que o resto deles, eles estavam seguindo lado a lado. Não me diga que eles não sabiam nada sobre Deus. Agora ele pensou em Israel, né? José já havia contado a eles e espalhado a notícia lá, 400 anos atrás. Claro que eles sabiam. Claro que eles sabem também, não é? Algo a respeito de Deus. Mas eles pensaram, esse bando de fanáticos, hein? Meu Deus, nós podemos fazer tudo o que eles podem, mas eles falharam. Deus só reconheceu a circuncisão e lá foram eles. Não é de se admirar que o pequeno e velho Davi se levantou e disse, varões, querem me dizer que os exércitos do Deus vivo ficarão aqui e permitirão que esse filisteu incircunciso desafie os exércitos do Deus vivo? E ele disse, coloquem algo sobre mim. Deixe-me ir. Sim, Senhor. Dê-nos mais alguns Davis. E quando eles atravessaram a correnteza, chegaram ao outro lado, Israel, Deus simplesmente fez voltar as águas e lá ficaram os capatazes. Vocês conseguem imaginar como aqueles judeus se sentiram, como o povo de Israel se sentiram, quando viram os inimigos todos perecendo, todos morrendo, rodando de água abaixo, né? Os corpos bolhando por cima da água. O profeta está perguntando, vocês conseguem imaginar aqueles judeus
como aqueles judeus se sentiram, olharam para trás e lá estavam os mesmos que os havia açoitado e dilacerado suas costas com chicotes e os puxado assim, estavam mortos, flutuando no mar. Ó irmão, quando você passar pelo mar vermelho do sangue de Jesus Cristo, todo o velho hábito sujo que o levou a coisas que você não faria, você o encontrará morto no sangue de Jesus Cristo. Aleluia, isso mesmo, flutuando lá embaixo. Todos os vícios de cigarro, de bebida e de mulher e tanta coisa mais, você pode olhar para trás e ver que, para você, eles estão todos mortos. Amém. É só passar pelo mar vermelho do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é de se admirar que Moisés tenha entrado no Espírito. Agora vocês falam sobre termos alguns novo tipo de religião? Olhem para isto. Miriam, uma profetisa, ela olhou lá fora, pegou o pandeiro e começou a bater e dançar, e desceu à margem do mar, dançando, batendo neste pandeiro. E as filhas de Israel a seguiram, dançando e cantando e tocando o pandeiro. Moisés levantou suas mãos e foi tão tomado pelo Espírito Santo até o ponto que ele cantou no Espírito. Aleluia, aleluia. Não foi assim? Não foi assim? Claro que foi. Depois que você vence, depois que você alcança a vitória, é quando a glória de Deus desce. Amém. Esse mesmo Espírito Santo que estava em Moisés está neste edifício esta noite. Aleluia. O mesmo que fez Miriam dançar está aqui nesta noite. Deus é Deus e não muda. Sim, Senhor. Então você diz: veja aquele bando de fanáticos. Mas não havia ninguém zombando então. Todos eles ficaram para trás. Tudo era deles. Oh, será glória em breve. Tiveram um tempo maravilhoso. Amém. Olhem para trás. Vamos observá-los por alguns minutos agora, se pudermos levá-los à rocha, nos próximos minutos, se possível. Estou atrasado agora, desculpe-me, mas me sinto tão bem, não posso parar agora. Então espere um minuto, se puderem. Vamos observá-los um pouco mais. Oh, eu gosto de observá-los. A gente lendo essas coisas, a gente se empolga. Eu imagino o irmão Brana pregando isso. Nós conhecemos bem a história, mas uma história contada nesse tipo, como se diz, não é? E você lê essas coisas nas entrelinhas, então você vai ver que o que aconteceu com eles lá é o que está acontecendo agora, e o que não está acontecendo ainda vai acontecer, sem sombra de dúvida. Só mais um pouquinho aqui. Então, depois que a grande canção terminou, o grande reavivamento, o grande louvor, os aleluias, aquele grande momento, eles começaram a ir pelo deserto. Até então estava muito bom, né? Estava bom demais. Mas agora, né? Começaram a ir para o deserto. Meu Deus. E foram guiados diretamente para as águas amargas. O profeta pergunta para nós: não é estranho? Não é estranho? Deus guiando o seu povo diretamente para
águas amargosas, guiou eles lá para o Mar Vermelho. E agora eles estavam com sede, guiou eles lá para águas amargas. O profeta diz: não é estranho? Oh, meu Deus! Direto para a tentação, direto para onde as águas eram amargas e eles não podiam beber. Eles não tinham nada para comer, e as águas eram amargas. E olha aquele riacho de Mara, águas amargas, estava bem no caminho de Deus, no caminho que Deus havia escolhido. Ele estava guiando os seus filhos. Não é estranho? Parecia que Deus poderia ter evitado aquilo, não é? Mas ele os levou direto para aquela água. Noé sabia que Deus tinha algo a acrescentar sobre aquela madeira de gofer, não é? Um betume. Aquela madeira era uma madeira especial para ser betumada, aquele betume nunca saiu. Então, amados, às vezes você pode até ficar pensando que está sozinho, pensando que Deus o abandonou, porque isso está acontecendo, porque aquilo, porque daquilo outro. Mas lembre-se, Deus é Deus. Permaneça no caminho provido por Ele. Essas coisas vão juntas com o caminho provido por Deus. Ele não prometeu para nós mar de rosas, berços de rosa, mas Ele prometeu graça, né? Para superarmos os problemas, as dificuldades. E a Bíblia diz assim que não virá uma tentação senão humana. Mas Deus não deixa vir uma maior que você não possa suportar. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape. Amém. Vença o seu ego, vença as suas faculdades mentais, refute os seus pensamentos e tome os pensamentos de Deus. Amém. Alguns através das águas, alguns através das inundações, alguns através de profundas provas, mas todos pelo sangue. Essa é a maneira de Deus guiar o seu povo. Amém. Sim, ali, o que podemos fazer? O profeta diz: aleluia. Nós temos seguido ao Senhor. Nós viemos através do sangue e nós nos separamos. Moisés disse: aquietai-vos. Isso mesmo. E em cada tentação ele fará uma via de escape. Havia um pequeno arbusto ali ao lado, e ele cortou aquele arbusto e o jogou na água, e aquela água se tornou doce, borbulhando alegre. Que outro momento de gritaria eles tiveram. Fizeram outro Pentecoste, né? Quando viram que a água havia sido adocicada. Amém. Bem, quando o diabo te encurrala e diz: rapaz, eu o peguei agora. Ele não pode se mover. Eu o peguei agora. O diabo pensando, né? Então o Senhor vem adiante e a cruz é colocada diante de nós. Aleluia. E seguimos adiante. O médico diz: não há nada que possa ser feito por você. Oh, meu Deus! Oh, quem disse? Sabe, você está ficando louco. Vai perder a cabeça ou algo assim. Então Deus virá e derramará uma bênção sobre você. Simplesmente esqueça isso. Deus sabe para onde Ele está te levando. Amém. Ufa! Estou tendo um momento tremendo aqui, eu lhes asseguro. Amém. Vamos parar aqui. Estava vendo uma frase
dita pelo Dr. Lair Ribeiro. Ele disse assim, que se Deus permite vir a doença, Deus cura. Amém. Se Deus permite o diabo colocar a doença, é porque Deus tem poder para curar. Deus tem poder para livrar, para tirar aquilo. Amados, ore por mim e vamos ver se nós vamos continuar, né, com esse assunto. É muito cansativo, né? Nós chegamos na metade da mensagem agora. Bondoso Deus, o que resta e bastará para nós é o Senhor vivificando a Tua palavra em nosso coração. Sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que o Senhor fez ali para Israel, o Senhor fará também para a sua igreja. Aquilo que eles pensavam que era difícil, porém para o Senhor não há nada impossível. Aleluia. Fica conosco, Senhor. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.